Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre alguns erros que estão te impedindo de ser rico, né? Eu quero falar para você de forma muito simples, clara e até mesmo cutucar aquela ferida que está acontecendo agora na sua vida, e você sabe daquilo que eu estou te falando, para você até descobrir, né? Porque às vezes é só uma miopia, né? Como você não conseguir enxergar de longe, né? Miopia é isso. E você conseguir enxergar aquilo que não está conseguindo enxergar para mudar o seu destino financeiro, né? Eu vou começar com o primeiro erro agora, que tem a ver com a mentalidade limitante. O que é uma mentalidade limitante? É basicamente que você acredita que você não pode acessar aquela riqueza. Acredito que não posso ter aquele dinheiro que eu preciso, né? Outras coisas que têm a ver com a mentalidade limitante. Você começa a se comparar com as outras pessoas. Você começa, por exemplo, a ver, então, aquela pessoa tem uma casa assim. Olha, mas fulano tem isso. E acontece muito, né? A gente pega, por exemplo, as pessoas hoje, né, através até mesmo do uso das redes sociais, começa a fazer assim, né? Então você começa a passar para cima ou para o lado, ver o que os outros têm, até mesmo família, né? A gente sabe isso que acontece, né? Independente da seara que você estiver falando. Pode ser no trabalho, seu colega de trabalho, né? Mas as pessoas costumam fazer essa comparação. Mas da onde que veio essa comparação? Veio de algum lugar. Você aprendeu isso. Não é algo que você nasceu com isso. Ou você acha que na verdade saiu do ventre da sua mãe e começou a falar: olha, aquele médico é melhor que o outro. Né? Ou mesmo, não, aquele bisturi é melhor que o outro. Não, né? Basicamente, você comparar uma outra pessoa foi algo que você aprendeu, e a grande maioria das vezes foi através de um sistema de crenças, que pode ser o familiar, pode ser o escolar, né, da escola, pode ser o social, político, político partidário, religioso, pode até ser com o seu marido, sua esposa, namorado, namorada, né? Quando você começa a fazer isso, você começa a criar uma mentalidade limitante, que na verdade eu não posso ousar, eu não posso ter dinheiro, porque se eu tiver dinheiro vai ter isso, vai ter aquilo, então você começa a pensar pequeno, não começa a ter ambição. E a ambição é muito importante. A ambição é diferente de ganância. Ganância é o dinheiro pelo dinheiro. A ambição que é você estar sempre crescendo e o universo, como está sempre expandindo e como nós temos inúmeras e ilimitadas dimensões e também realidades, logicamente você pode expandir sempre. Né? Então você está indo contra o universo e na verdade você não ser uma pessoa ambiciosa. Outro conceito também de mentalidade limitante tem a ver com ter medo do fracasso, ter medo do sucesso. Se eu ficar pobre, o que vai acontecer comigo? Né? Ou mesmo começar a culpar Deus e o mundo, né? Fatores externos, nesse caso, pelas suas dificuldades financeiras. O problema é o governo, o problema é essa pessoa, o problema é esse partido, o problema é o meu ex, o problema é minha ex. Né? Então, sempre você, ao invés de você assumir a sua responsabilidade em relação à sua própria transformação do seu dinheiro, da sua riqueza, você começar a enumerar, né? E até tem um conceito asiático sobre isso. Se você pegar a sua mão, né? Olha a sua mão agora nesse exato momento. Você costuma usar o indicador para apontar as outras pessoas. Mas aí você pega o polegar, o quê? O polegar vai te falar o quê? É você. A responsabilidade é sua. Então, se eu sou responsável sobre o meu próprio destino financeiro, por que eu estou culpando os outros? Né? Não faz sentido. E quando você começa a pensar sobre esse aspecto, a sua vida muda. Né? O segundo erro, na verdade, que é extremamente importante, que é a falta de planejamento financeiro. Tá? Criar planos. As pessoas gostam de falar de criar, mas criar são poucas. É como um funil de vendas, se a gente pensar. Muitas pessoas querem comprar aquele produto, mas poucas compram. É assim. Por exemplo, às vezes você quer um eletrodoméstico para sua casa, você quer uma geladeira, você quer um fogão, sei lá, você quer uma talher, né, os talheres, um jogo de cama, você quer uma mesa nova, você quer um computador, sei lá, né? Um carro novo, né, um imóvel, enfim, cada um tem um sonho agora nesse exato momento. Mas as pessoas o quê? Vão às vezes nas redes sociais, eu quero isso, eu quero aquilo. Só que, peraí, para você ter isso, você vai ter que ter um orçamento, você vai ter um controle de gastos, você vai ter que ter um plano de economia, de poupança, em relação a como que você vai fazer os pagamentos, da onde que vai vir esse dinheiro, né, quais são os meios para não se endividar, não criar empréstimo, não criar financiamento e depois não conseguir pagar, né, tomar às vezes decisões impulsivas e basicamente sem nenhum planejamento. Com certeza, em um desses aspectos que eu comentei agora, você se encaixou, não é verdade? Então, assim, não criar planejamento financeiro é algo que a gente tem costume de fazer, porque a gente não aprendeu a fazer planejamento. Por isso que não se trata em relação a quem sabe ou quem não sabe, mas por que você não pode? Entende?
E na grande maioria das vezes você não para, não puxa o freio de mão para você analisar por que, que eu não posso ter um planejamento financeiro, por que, que eu não posso escrever, por que, que eu não posso aprender, né? E tem inúmeros vídeos, o podcast da Alquimia da Mente pode te ajudar com isso, tem outros cursos, treinamentos, mentorias nossos também que podem te ajudar, mas o grande aspecto que eu quero reiterar, né, focar agora, você precisa ter um planejamento financeiro. Né? E isso, na verdade, é o que diferencia, por exemplo, meninos de homens, né? Meninas de mulheres. E aí, nesse caso, com certeza, você pode ter um destino financeiro completamente diferente do que você está tendo agora. Né? O terceiro erro, que na verdade acontece bastante, são hábitos financeiros que, na verdade, se repetem, mas eles são bem raivosos, vamos dizer assim. E isso tem a ver com o quê? Gastar dinheiro com coisas que você não precisa ou não te trazem valor real. Quantas vezes você fez compras por impulsividade? Eu vi aquela bolsa, eu quis comprar aquela bolsa. Eu vi aquele tênis, eu quero comprar aquele tênis. E na internet hoje, né? Você pega lá com o seu celular, né? Você vai lá, nossa, olha, apareceu pra mim, era isso que eu tava querendo, né? Tá, beleza. Querer não é ter, né? E basicamente não tem problema você não possuir aquele bem agora, entendeu? O grande lance é a gente sempre vai querer alguma coisa, e tudo bem com isso. O problema é quando, na verdade, você faz isso sem medir as consequências. Outra coisa que também são hábitos financeiros ruinosos, né, que a gente fala, é não investir em você mesmo, né, no desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sempre faço essa comparação em relação às antigas civilizações, ou mesmo pega o Renascimento, por exemplo, que acontece ali dos 1400 aos 1600, né? É pouco, assim, na verdade eu estou colocando 200 anos, mas foi menos anos. Mas quando a gente pensa no Renascimento, Leonardo da Vinci, Michelangelo, você vai ter Donatello, você vai ter, por exemplo, grandes figuras, Thomas More na Inglaterra, você vai ter vários escultores, escritores, Shakespeare, né, dessa época também, só para você entender. Basicamente o que? Vão aparecendo ao longo da Europa e vão trazendo outros conceitos. Por que eu quero falar sobre isso? Porque um livro no Renascimento era extremamente caro. Eu nem sei quanto seria, por exemplo, se a gente convertesse na inflação, né, hoje, né? Mas vamos jogar um valor. Um livro era mil dólares, R$ 1.000, 1.000 euros. Imagina isso. E hoje, quanto é um livro? Hoje você tem a versão digital, você tem a versão física, tem livros dos mais tipos de valores. Você tem livro de 199, né, até um livro caro também de US$ 1.000, R$ 1.000 e 1.000 euros. Mas quantas pessoas compram livros? Quantas pessoas, além de comprar o livro, leem só a capa? Quantas pessoas, além de ler a capa, lê o primeiro capítulo? Quantas pessoas, além de ler a capa, lê o primeiro capítulo, leem o livro todo? Entendeu? Então é um funil novamente. Você não está investindo em você. Se você não investe em você, você não tem um destino financeiro de sucesso, tá bom? O quarto erro que acontece bastante, que é super atrelado ao que eu falei agora, falta de ação e persistência. Né? Quantas vezes, na verdade, você espera com que as coisas aconteçam por acaso e você não toma as decisões, né, que você tem que tomar? O que acontece muito é uma miopia até mesmo da prosperidade. As pessoas elas começam a rezar, orar, pedir para o Criador, Deus, Buda, Krishna lá, grande arquiteto do mundo, Jeová, por exemplo, Javé. Né? Então começa o universo, o multiverso, a querer o dinheiro, mas na verdade não fazem nada. É só pedir pro alto, entendeu? Não. Primeiro porque não existe alto, na verdade tudo é entrelaçado, né? Então, basicamente, todas as realidades elas estão no mesmo paralelo, vamos dizer assim. As dimensões elas se conversam. Por isso que as pessoas chamam de fantasma, de espírito, na verdade é você em outra dimensão. O mentor espiritual que você chama é você. E muitas das vezes, por exemplo, como você fica esperando, você desiste facilmente diante de qualquer objetivo. A gente está criando, por exemplo, nesse exato momento de instante e tempo que eu estou gravando esse podcast, uma geração fraca. Uma geração que, na verdade, é o menor sinal de um desafio, desiste. Não é assim que você tem que ser também, não. Entendeu? Você tem que ter disciplina para seguir um plano financeiro e também manter esses hábitos positivos quando as coisas não estão dando certo. Tem até uma frase do Warren Buffett que é bem interessante, que é fácil você comprar uma ação hoje, mas é mais difícil você manter essa ação, por exemplo, por 10 anos. Então, se você for fazer isso, não compre. E é muito isso. As pessoas elas querem ter dinheiro, mas na verdade elas não querem pagar o preço. E isso tem a ver com ação e persistência. Né? E o quinto erro, que é aquela coisa que a gente fala, aquela máxima, né? Os últimos serão os primeiros, tem a ver com não investir em si mesma, em si mesmo, em todos os sentidos. Você não investe, por exemplo, no seu desenvolvimento pessoal. Então, você não compra livros para você, você não adquire curso para você.
para os outros você ajuda. E acontece muito com as pessoas às vezes. Eu diria que é o arquétipo do pisciano, que se acha o grande espiritualista, mas ao mesmo tempo, quando é para você, você é uma pessoa mulamba, né? Então, ou seja, é uma mendiga, um mendigo, que na verdade nunca tem dinheiro para você, mas para os outros você consegue ajudar. Para fazer churrasco no final de semana você tem dinheiro, mas para você investir em você não tem, né? Então, assim, você não busca novas habilidades, conhecimentos que podem te ajudar a alcançar seus objetivos. Fora isso, você não investe na sua saúde, né, física, então, nesse caso. Você emagreceu, engordar, talvez você precise. Um desenvolvimento mental, emocional. Então, deixa eu entender aquilo que está acontecendo comigo. Deixa eu parar para pensar aquilo que está acontecendo. Senta na cadeira, senta no chão, começa a meditar, começa a entender o que está afetando sua produtividade, o que está afetando a sua própria capacidade de alcançar seus sonhos, né? Além disso, acreditar que você já sabe de tudo. Arrogância é um erro muito forte. E a arrogância precede a ruína. Se você é uma pessoa arrogante, é muito difícil você ter dinheiro e sustentar esse crescimento. Talvez você possa ter dinheiro agora, né? Dinheiro extra, essa coisa que todo mundo está buscando, mas isso não vai ser sustentável. Eu estou falando de você não só agora, mas daqui a 1 ano, 2 anos, 5, 10, 20, 50, 100 anos, né? O grande lance de tudo é você entender que tudo tem um entrelaçamento em relação a esses 5 erros. E quando a gente fala desse entrelaçamento, eu quero te convidar para você adquirir o nosso livro, Alquimia da Mente. Pode ser um próximo passo dessa nossa conversa que a gente está tendo, mas fora isso, você sustentar o seu próprio crescimento, o seu próprio destino financeiro, né? Para você adquirir, é só clicar no primeiro link da descrição para você saber mais, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.